Oi, pessoal, estou começando mais um TV Síntese semanal. Miriam Aquino, aqui, eu sou Rafael Buco. Tudo bom, Miriam? Como foi a sua semana? Bom dia, semana sempre corrida, né? Como sempre, o setor não para, né? Muita coisa para a gente acompanhar. Mas Muita estamos aqui. coisa. Tem muita coisa de governo, né? Essa semana teve o lançamento aí de um programa de escolas conectadas, né? E uma portaria relacionada aos postes. Vamos falar dos dois um pouquinho. Programa Escolas Conectadas, que o governo falou que vai conectar 138 mil escolas do Brasil. Elas passarão a ter aí até 2026. 1 megabit por segundo de conectividade por aluno que está nessa escola. Então, é uma melhora significativa, até porque hoje metade das escolas do Brasil nem fibra ótica tem, nem conexão básica de fibra ótica tem, né, Miriam? O que você tem a comentar a respeito aí do lançamento dessa iniciativa? Na verdade, vou comentar o que vocês escreveram, né? Acho interessante, quer dizer, a aposta do governo, quer dizer, o governo quer acelerar, ele não quer deixar ninguém fora, e está mudando bastante o projeto inicial até da Anatel, né? O governo quer todo mundo dentro, mesmo que tenha que sacrificar algumas métricas que teriam sido estabelecidas, né? Isso que eu li de vocês, o governo quer 60 mil agora, imediatamente, e vamos lá, eu acho que é isso mesmo. Eu acho que não há tempo a perder, sabe, Rafa? Eu acho que as escolas não têm que ser conectadas mesmo. E, e aí eu acho que a gente tem que precisar acompanhar um pouquinho o MEC, porque acho que a grande questão é saber qual vai ser o conteúdo que vai ser oferecido para essa Uhum. garotada, né? Isso, exatamente. Você falou que a gente escreveu, além do registro aí do lançamento do programa Escolas Conectadas, que é o guarda-chuva da conectividade das escolas no Brasil, tem o projeto Aprender Conectado, que está sendo tocado ali pelo GAP, que tem a coordenação da Anatel com os recursos do leilão 5G, né? E o que eu escrevi foi isso, né? 40 mil escolas é o que o governo quer que sejam conectadas, pelo menos com esses recursos. O projeto inicial ali previa 7.500 escolas, mais ou menos, conectados com esse recurso. Então, é uma grande diferença. Não está claro ainda exatamente de onde vão vir, o que vai ser cortado, né? Porque se você aumenta Uhum. 7.500 escolas, um orçamento, 40 mil é outro orçamento, né? O projeto inicial previa a construção de laboratório de informática, previa o Wi-Fi em todas as escolas, previa treinamento de professores. Então, parece que algumas dessas coisas não vão ter mais, e são 40 mil conexões. Levar a internet realmente onde não tem, nessas escolas onde não tem, e melhorar o que está com GESAC, por exemplo, que tem uma qualidade de conexão baixinha, né? Então, Muito bem. esse que é essa que é a mudança que vai ter ali com os recursos de 3 bi e meio. Aliás, o Escolas Conectadas fala em 8 bi e meio, 8,8 bilhões, né, de recursos totais para o programa. Então, dos recursos do 5G são 3,1 bilhões. O resto vem de outros recursos que tem outras fontes, né? Tem o programa do FUST, para quem quer conectar escolas pode pegar financiamento lá com o BNDES, tem os programas do MEC, e a Casa Civil também é outra coisa que eu percebi nesse programa, que até está lá no regulamento, né? O regulamento fala que a Casa Civil vai ficar em cima dessas escolas conectadas, dá atribui um papel também à Telebrás. Ainda vai ficar definido, vai ter que ser definido qual vai ser esse papel, mas a Telebrás vai ter uma participação também ali no comitê de desenvolvimento desse programa Escolas Conectadas, né? Falando em Telebrás, conversando ontem no Ministério das Comunicações, o Minicom vai criar um grupo de trabalho, Casa Civil, Minicom, o Ministério das Comunicações e o Ministério da Gestão, para definir o novo papel da Telebrás. É interessante ter outros agentes aí para avançar nessa questão. Daqui a pouco deve Uhum. sair, sei lá o que, a norma, a portaria, o papel, criando esse grupo. A outra coisa que aconteceu na semana de governo foi o lançamento também do Poste Legal, que daí é uma portaria interministerial entre o Ministério das Comunicações e o Ministério de Minas e Energia, traçando as diretrizes para a regulamentação do compartilhamento de postes no Brasil, né, Miriam? É, Você Olha, foi assim, lá eu no confesso que lançamento. eu ainda não conversei com o setor, com o impacto, está todo mundo ainda esperando, assimilando um pouco, né, as diretrizes e esperando a regulamentação. Porque acho que você tem que seguir política pública, mas as regras de como fazer isso é que são o que mais vão orientar, né? Mas a gente conversando aqui, eu achei a portaria muito ruim para o setor de telecom, mas o setor de telecom é muito ruim pelo avanço da banda larga, né, no Brasil. Acho que se misturou alhos com bugalhos, confesso mesmo, assim, acho que duas coisas para mim que me soaram muito estranhas. Uma, não vai ter operador neutro, né? Porque se uma
se as concessionárias que vão ser donas da infraestrutura criarem outras empresas que pode oferecer serviço de telecomunicações, esse cara vai ser neutro? Não, exatamente. Acho que é a Só primeira uma pergunta. observação: você está falando da portaria interministerial, mas na verdade isso daí já é a minuta que a ANEEL divulgou Não, do, tá na portaria, né? Que a portaria você também tá bom, tá. tá na portaria, e a portaria lá, né? Que pode criar operadoras e tal. E em relação à portaria também, acho que a questão define lá claramente que tem que ser o preço de custo, né? Que é importante, isso é importante para o setor. Agora, os cálculos da ANEL, aí vou para a regulação da ANEL, 4, qualquer coisa, 5, qualquer coisa, não é preço de custo. Isso, assim, antes eu acompanhei toda a discussão na época da primeira portaria de compartilhamento, quando se definiu os R$ 3, qualquer coisa, todo mundo já falava que não era preço de custo, mas era o que foi possível negociar. Se for 4, 5, certamente não. O setor de telecom vai pagar muito mais, quer dizer, vai financiar. E aí não ficou muito claro, ninguém respondeu. Na coletiva eu perguntei, a questão da modicidade tarifária do setor elétrico ficou completamente abandonada aí nesse debate, vamos ver como é que fica, né? Se não for custo, tem que ter modicidade tarifária. Simples assim. Eles não vão mexer em lei por causa disso, né? E a outra coisa também é a questão da limpeza. Eu tenho uma coisa que diz, sim, quem pendurou poste foi o setor de telecom, então cabe a ele a limpar essa confusarada que ele fez, mas do jeito que foi colocado, o ônus todos parece que não existe, assim, que o serviço de banda larga não é essencial. Achei muito ruim, achei tudo muito ruim até agora. Vamos ver se as coisas melhoram depois. O que que você É, achou, Rafa? eu também eu achei que, pelo que eu li também, eu ainda não consegui falar com todo mundo que eu queria a respeito do que achou dessa, principalmente na minuta, tá? Eu me foquei mais na minuta, Aham. que vai ser votada ainda por ANEEL e Anatel, né? E eu achei realmente que a carga está muito mais pesada. E não responde algumas dúvidas. Por exemplo, teve muito poste que foi ocupado a revelia. As operadoras, as grandes operadoras, falam, geralmente tem um discurso em comum entre elas, que olha, mas a gente sempre ocupou certinho. E aí a gente vai ser onerado para limpar quem ocupou a revelia? Como é que funciona isso? Então, acho que a portaria não explicou bem isso daí. A portaria não, perdão. A minuta não explica bem isso daí. Então, quem trabalha certinho, sempre trabalhou certinho, vai ser onerado, vai ter que pagar. Lá está falando que a figura desse posteiro, né, esse explorador de infraestrutura neutra, vai fazer um plano de fiscalização todo ano para as operadoras limparem os postes. E fala também que ele vai poder sancionar e buscar quem está fazendo a revelia e pagar e obrigar a retirada. Mas não fala direitinho sobre o passivo, sobre o que já foi feito até hoje, quem vai ser a responsabilidade, Tá né? tudo assim. Eu acho que, infelizmente, eu acho que tá me parecendo que isso aí não vai resolver o problema, né, Rafa? Vai Não ser vai. E mais sobre, um sobre o preço de instrumento que custo, vai ficar aí tentando ser, né? Bom, sobre o vamos preço de ver, custo, vamos esperar a que gente deu tudo. tudo. Hã? A gente deu tudo no nosso site, tem os textos, tem a É, portaria, tem as notas técnicas que a ANEEL publicou. A Anatel não publicou a minuta, quem publicou foi só a ANEEL, tá? Então, a gente pressupõe que a Anatel está trabalhando em cima do mesmo texto, tá? Porque o texto da Anatel, de fato, não está público ainda. aham. Assim, a nota técnica da ANEEL deixa claro também que, olha, o preço de custo varia muito de estado para estado, de região para região. Tem lugar, por exemplo, que ele indica lá que é 90 centavos. Então, realmente, ter um preço de 4,30 na média, ou ter o preço de transição até que o preço final seja definido, esse preço de transição ser de 5,29, aparentemente é muito mais alto, né? E lembrando que esse preço vai ser corrigido até o momento que ele entrar em vigor de fato, até porque ainda vai ter muita coisa, muita água vai rolar embaixo dessa ponte, né? Tá, sim. E aí eu Não, acho que queria. pacificou. Eu acho que tudo que foi feito até agora não pacificou a questão, né? Vamos ver se as nossas impressões são essas mesmo. Talvez tenha pacificado, e a gente precisa falar mais com o mercado, mas aí vamos fazer o nosso dever de casa e falar com todo mundo. Mas eu acho que todo mundo está tentando deglutir tudo para ver o que mais, como é que avança, né? Bom, vamos mudar de tema. Acho que a outra coisa legal, falando um pouco ainda do Brasil, é que já tem 6 estados que
cuja frequência está completamente liberada para o 5G. Agora depende da iniciativa das operadoras, sejam nacionais ou regionais, que também têm frequência, de avançarem nessa prestação, de avançarem com as suas redes para levar 5G, né, Rafa? Isso mesmo, ontem a Cigantenado informou isso, de que são mais de 2.000 cidades já que tem ali o sinal 5G, 2.024 cidades exatamente estão com o sinal 5G liberados, e em 6 estados, eu vou ler aqui os estados para vocês, porque Rio de Janeiro, Roraima, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul e Amapá. Então, nesses estados, todas as cidades desses estados já estão com o sinal liberado, é só os operadores chegarem, ocuparem e começarem a oferecer o banda larga em 5G, o 5G no celular, tá? E aí, quando eu recebi essa notícia, falei, legal, vamos ver quem é que está instalando mais antenas, tem alguém que está mais adiantado do que outros e tal, né? Peguei lá no site da Anatel, tem alguns dados interessantes, que hoje o 5G está em 480 cidades brasileiras, então a gente tem 2.024 liberadas, mas 480 cidades é que estão, de fato, com alguma estação 5G instalada. Ao todo, a gente tem 17 mil antenas no Brasil instaladas 5G, o que é bastante, é um ritmo bastante alto, tá? Só para lembrar que até antes da chegada do 5G a gente tinha 90 mil antenas, então só do 5G já instalaram 17 mil num período super curto, tá? A TIM é a empresa que tem mais antenas, 7.600, isso é um número absoluto, tá? De antenas, a gente não está falando da extensão da cobertura, de quanto se a área coberta por ter mais antenas é necessariamente maior ou não, porque também tem várias questões de topologia. E até técnicas também, né? Que E até técnicas, tende a ser uma área maior, mas não necessariamente é a cobertura maior, tá? Então, só tem que fazer esse disclaimer, tá? A Claro vem depois, com 5.400 antenas, e a Vivo tem 3.639 antenas. E aí o que me surpreendeu, tá? A Brisanet, que começou agora em agosto, no final de agosto, no começo de setembro, na virada do mês, já está com 242 antenas, trabalhando ali em 2 cidades, principalmente, na região ali de Fortaleza, tá? E a Algar está com 42 antenas. A Liga A Telecom tinha... Unifique não apresenta os números dela, não, porque a A Unifique Unifique tem um ainda modelo não de negócio aparece. diferente, né? Ela quer compartilhar suas infraestruturas, se lembra que ela tinha Ela anunciado? quer compartilhar nesse início, exatamente. Que ela tem que começar a instalar infraestrutura própria em 2026. Até lá ela pode compartilhar. Tá? Uhum. Eu não tenho certeza também se infraestrutura compartilhada apareceria como número dela. Eu acho que sim, viu, Miriam? Mas isso eu não tenho certeza. Então, Também não melhor tenho certeza, não precisa opinar. checar com a Anatel, né? E a Liga Telecom, que tinha lançado um projeto lá na Amazônia de cobrir o polo da Zona Franca de Manaus, está com apenas uma antena. Então, pelo jeito, ela subiu uma antena lá na região para cobrir as indústrias e fazer redes privadas e não precisou de nenhuma outra antena para isso, tá? E, como esperado, as cidades que têm maior cobertura, que têm maior número de antenas 5G, que demonstram maior preocupação das partes das operadoras, são, obviamente, as cidades mais populosas do Brasil. Aí são São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília também, que é o centro do poder, né? Também tem um motivo específico para ter uma grande atenção, para ter uma cobertura ali qualitativa e funcional em toda a sua área, né? Na Certo? verdade, também tem um pouco de obrigação de leilão, né? Porque agora mudaram as regras, você não precisa mais medir cobertura, mas medir É população número de atendida. antenas. É. Número de Antenas por antenas, população atendida, né? por população atendida, exatamente. Bom, vamos Só que essa, encerrar o essa nosso. essa métrica também tem suas peculiaridades, tá? Porque significa que uma operadora pode jogar numa cidade de 10 milhões de habitantes, pode jogar todas as antenas em uma avenida só e cumprir essa meta também. Então tem um pouco disso. Mas Mas a está bem escala não. distribuído, está bem distribuído. A Anatel soltou um mapa recentemente que tem essa cobertura, vale a pena até conferir isso lá. Para finalizar, só queria fechar aqui falando um pouco da TV 3.0 no Brasil, que é um projeto importante também aí para o governo Lula, que ele está querendo fazer isso acontecer antes, né, do fim desse mandato. E o que acontece? Avançou, teve um avanço a respeito da padronização da TV 3.0 no Brasil, tá? O Fórum Brasileiro de TV Digital concluiu uma fase de análise laboratorial e passou para a próxima fase, para a fase de análise de campo, 2 tecnologias, 2 padrões, que são o padrão americano, ATSC, e o padrão japonês, o ISDB. Tudo nas versões mais recentes, condizentes com com o padrão 3.0, que aí tem interatividade com a internet e tal. O padrão chinês, DTMB, foi descartado porque o padrão chinês, o próprio patrono do padrão chinês, o laboratório lá de engenharia da China, se retirou dessa disputa, e o padrão 5G Broadcast,
que é um outro padrão que está sendo apresentado pela indústria, que está sendo apresentado pela Qualcomm, pela Catrem, pela Rhodes Schwartz, ele não passou para a próxima fase, tá? E aí o que me alertaram é o seguinte: ele não está completamente descartado. Neste momento ele está, ele não passou porque ele não atende às especificações necessárias da TV 3.0 neste momento. Mas ele não passou para a próxima fase. Se ele tiver uma atualização que depende da padronização deles junto ao 3GPP, e há tempo da escolha da conclusão dos trabalhos aí do fórum, aí ele pode ser recomendado para o governo escolher esse padrão, tá? Se isso acontecer, se não acontecer, aí é muito pouco provável que ele seja recomendado. No entanto, todo mundo também alerta que o 5G Broadcast é complementar. O que isso quer dizer que é complementar? Pode ter a escolha do SDB, pode ter a escolha do ATSC, de outros padrões, e o 5G Broadcast trabalhar como complemento de transmissão de TV no celular do usuário. Então, isso também é uma possibilidade, e é por isso que eles são muito reticentes em falar que está completamente descartado. Eles acham que há uma possibilidade, sim, disso voltar a ser utilizado. Tá bom? Na E a verdade, sempre palavra é uma disputa do de. Ô, Rafa, na decisão, numa decisão importante como essa, sempre vai haver disputa de lados sempre. falando de padrão. Não foi, foi isso com a digitalização dos sinais de TV. A briga foi de quase 4 anos, uma brigaiada sem fim. Por quê? Principalmente porque o Brasil, ao tomar uma decisão, um dos maiores mercados de TV do mundo, acaba também direcionando alguns outros investimentos na América Latina, né? E ampliando esse mercado. É isso mesmo, mas Exatamente. enfim, acho que a área até. Depois que você definiu o que se quer fazer com a TV no Brasil, o padrão vai ter que se adequar a isso, né? Se não se adequar, não tem como ser escolhido, né? Porque aí você teria que mudar a política pública. Então, vamos Eu achei acompanhar. curioso também essa manifestação, depois de falar assim, não dá para falar que está completamente descartado, mas também tem uma questão, né, que assim, o governo ele vai decretar que vai escolher um padrão, mesmo que os estudos feitos pelos técnicos, pela academia, indiquem que aquele padrão talvez não seja o melhor para o Brasil. Então é algo a se perguntar, eu acho que, não sei, acho pouco provável, né, mas enfim, A gente pode mas mudar vamos que tudo vamos. tudo, né? Na verdade é isso. Talvez tenha se aprovado sem que se tivesse muita ideia do que estava se aprovando, né? Por exemplo. Bom, Eu vamos acho que vai. Vamos para outro tema final. A FCC finalmente tem uma nova presidente. O Congresso demorou quase o mandato de Biden. O FCC é muito transparente, né? Mudou o governo, muda a base das agências reguladoras para os partidos que estão no poder. Com a dificuldade dos democratas no Congresso norte-americano, a atual presidente quase chegou no final do mandato. Biden assumiu e a primeira coisa que ela fez foi colocar a bandeira democrata lá e resgatar a neutralidade da rede, né? Está com uma proposta, neutralidade da rede, está com uma proposta de que os estados parem de regular, eu acho que isso vai dar uma confusarada danada, parem de regular sobre telecom. O que eu gostaria de saber nesse debate todo é como é que foram esses 4 anos, nunca li nada sobre isso, sem a neutralidade da rede. Se houve problema Pois é. de controle de Eu transmissão, procurei qual foi o muito a impacto argumentação que... dela. Hã? Eu procurei muito a argumentação dela, porque, quer Sobre queira que isso, não, né? teve uma diferença, né? No governo Trump, lá quando a G5 derrubou, ele trouxe uma série de dados com Teve. base nos quais ele falou, não está valendo a pena e derrubou. Aham. Já o material da Jéssica Rosenworcel, que é a atual presidente, ela não traz esses dados, tá? Então, assim, eu realmente Me fico... parece uma coisa muito mais de posição, assim, Exatamente, exatamente. me segura 4 anos, vou aqui com a minha bandeira e tal. E aí, eu gostaria de saber, talvez tenha, vamos ver se tem alguém que desses mais, né, se apresentem dados e tal, porque acho que essa é a grande lição que a gente vai ter. O que que era, o que que aconteceu sem a neutralidade da rede, o que que vai mudar com a neutralidade da rede no maior mercado né, de consumidor, depois da China de internet, Em um momento, certamente o maior produtor de conteúdo internet do mundo, né? em um momento que as operadoras no mundo inteiro estão discutindo o fair share, né, Mira? Pode ser que É, isso leve essa discussão para os Estados Unidos, que até onde eu sei, lá não estava tão madura quanto em outras partes do mundo, né? é. Bom, é isso, pessoal. Semana que vem vamos gravar nosso bate-papo lá do FutilCom, começa terça-feira, e aí a gente pode acompanhar um pouquinho. Mais uma vez, FutilCom
ele tá bem mais diversificado esse ano, mas não está levando os grandes CEOs das grandes operadoras, né? Nem está explicando, está virando muito mais um evento de multiplataformas, me parece, né? Mas certamente, Exatamente. reunindo muita gente, a gente sempre tem boas histórias para ouvir, para contar, né? Nos vemos lá.